Palavra à doutora Paula, por aqui a doutora Paula Campos, vou apresentá-la. Obrigada por estar cá. É psicóloga clínica e psicoterapeuta psicanalítica, tem uma larga experiência profissional num percurso que se iniciou na psicoterapia com crianças em meio escolar, depois com adolescentes em meio institucional, em São Paulo, no Brasil, que sorte, com adultos em consultório e, por fim, com bebés em meio hospitalar. É membro fundador da Comissão Científica e a formadora também da Psi-Relacional. A doutora Paula Campos traz-nos uma comunicação intitulada A Sexualidade a partir da perspectiva psicanalítica relacional. Passo então a palavra. Bom dia a todos. Ouvem-me bem? Muito obrigada pelo convite da Comissão Organizadora. Foi-me dada total liberdade para escolher o tema e, portanto, sou eu que vos quero falar hoje sobre sexualidade. É um tema sobre o qual tenho pensado bastante. Mais? Baixa. É um tema sobre o qual tenho pensado bastante e estudado, sempre muito motivada pela experiência clínica, pelos desafios de pensar a relação dos meus pacientes com a sua sexualidade, e vou tentar trazer-vos algumas questões destas indagações que tenho vindo a fazer a mim própria e com os meus pacientes. Se é verdade o que Frank Summers disse no seu trabalho acerca da rebelião da subjetividade, e se a psicanálise é, como mesmo afirmou, o último bastião na luta contra a objetividade, temos nós, psicanalistas e psicoterapeutas psicanalíticos, uma tarefa importantíssima: devolver o valor da subjetividade aos fenómenos da vida humana. No que diz respeito à sexualidade, diz-se, faz-se, disse-se e fez-se muita coisa. Dissipou-se o silêncio, dissolveram-se receios infundados, apagaram-se os terrores da ignorância, esclareceram-se cada um dos mecanismos da ereção, da ejaculação, do orgasmo e da fecundação. Informou-se sobre os riscos das doenças sexualmente transmissíveis, dos métodos contraceptivos, das técnicas seguras e menos seguras, organizaram-se seminários, cursos, reuniões, responderam-se a perguntas, enfim, fez-se um bom trabalho, diz-nos Green. A concepção psicanalítica da sexualidade diferencia-se de todas as outras por englobar as formas não aparentes, inconscientes, ligadas ao contexto intrapsíquico, interpessoal e cultural, à afetividade, às representações. Ao mesmo tempo que esta comunicação e a investigação que lhe está subjacente tem o propósito de conhecer, interpretar, problematizar, desvelar, tem paradoxalmente o propósito de envolver a sexualidade humana na subjetividade e, em certa medida, devolver-lhe a sua aura de mistério. Mistério que beberá certamente do enigma existencial da infância, de onde vêm os bebés. Curiosamente, e em direção oposta à da sociedade não psicanalítica, a psicanálise pós-Freud viveu uma espécie de recessão do sexual que se manteve até há pouco tempo. É que viveram-se tempos difíceis na relação da psicanálise com a sexualidade. Se a teoria freudiana se baseava numa relação de causalidade entre a pulsão e a sexualidade, funcionando sob uma espécie de lei que dizia que a sexualidade era a chave para compreender os problemas psíquicos, quando os modelos relacionais ou até mesmo autores ditos freudianos relegam o conceito de pulsão para um segundo plano, ou noutros casos negam ou omitem o conceito de pulsão, houve dificuldade em explicar ou mesmo compreender a força motivacional e estrutural da sexualidade. O que é a sexualidade e de onde vem a sua força? Freud entendeu sempre que a função essencial do sistema nervoso é o controle da excitação, representando a doença neurótica uma sobrecarga de energia, uma sobrecarga quantitativa que excede a capacidade regulatória do sistema nervoso. Antes de 1897, Freud pensava que a origem das excitações sexuais patogénicas eram impressões externas, seduções sexuais na infância precoce. Nestas primeiras definições, Freud pensava na sexualidade, pelo menos a neurótica, dentro do contexto das primeiras relações com outras pessoas significativas.
Em 1897, como Freud explicou por carta a Fliess, deixou de acreditar na sua teoria da sedução porque percebeu que as estruturas psíquicas que nas histerias se veem afetadas por repressões, na realidade não são memórias, mas impulsos. Assim, o aumento do estímulo na neurose deixou de ser o produto de uma impressão vinda do exterior, mas do interior. E assim nasceu o conceito de pulsão. A pulsão, uma tensão corporal com representação psíquica, ficou então estabelecida como o constituinte básico e a matéria-prima da vida mental. O conceito de pulsão permitiu a Freud ver que os motivos sexuais estão presentes desde o princípio, que tratam de descarregar-se e que não são estimulados desde fora. Uma teoria mental com um esquema a priori substituiu o enfoque mais interativo. Agora as pulsões contêm em si mesmas toda a força e os princípios de organização mediante os quais a mente se desenvolve. Solução que foi formalmente apresentada nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Freud afirma que não deveria ter dado tanta importância ao objeto no despertar da reação sexual, considerando agora que o objeto é um pequeno fator que se agrega posteriormente, uma das infinitas possibilidades que a pulsão sexual, tão promíscua e veleidosa, tem para se vincular. Mais que despertar a sexualidade, o objeto é apenas um sobrevivente de todas as outras formas de prazer sexual que foram excluídas pelas restrições culturais. Cada uma das principais escolas psicanalíticas contemporâneas representa uma estratégia particular para resolver o seguinte dilema: o choque entre os dados clínicos, onde abunda a informação referente à importância das relações com os outros, e o marco conceptual freudiano, que relega as relações para um papel secundário. Quando os teóricos começam a contestar o conceito de pulsão enquanto vestígio filogenético, ou mesmo a omitir o conceito de pulsão nas suas construções teóricas, começamos a observar uma mudança fundamental. A sexualidade deixa de ser o elemento central à volta do qual toda a personalidade se constitui, passando as relações de objeto a ter uma importância fundamental na constituição do self. Assim, a maneira com que as teorias do modelo relacional explicam a relação entre a sexualidade e as relações objetais é exatamente a contrária em que é interpretada no modelo freudiano. Para Freud, as relações objetais são o terreno em que as pulsões se expressam, se gratificam e se atacam. Para o teórico relacional, a sexualidade é o terreno em que se expressam as configurações relacionais. Nesta lógica relacional, as perguntas a que a teoria freudiana tinha respondido mediante a teoria pulsional voltam a ecoar. Se a sexualidade não é impulsionada de dentro por uma força intrínseca, mas sim de fora, onde vai buscar a sua força? Para Freud, conservamos impulsos animais nos tecidos do nosso corpo e estes impulsos são a fonte da força da sexualidade. As tentativas de resposta a esta pergunta mediante uma teoria freudiana contemporânea, na qual não se faça uso do conceito de pulsão enquanto vestígio filogenético, como faz, por exemplo, George Klein, Holt e Schaeffer, explicam a grande importância motivacional e estrutural da sexualidade pela intensidade das primeiras experiências de prazer. Seria a manutenção na memória destas primeiras experiências de prazer que impulsionaria a sexualidade. Há algo que marca verdadeiramente a contribuição destes autores, a visão de que não é a experiência sexual que impulsiona uma pessoa, mas que é a pessoa que busca a experiência sexual devido aos significados que foi constituindo dentro de si e que foi relacionando com a experiência sexual ao longo do seu desenvolvimento. Veremos agora as tentativas de resposta mediante uma teoria da sexualidade com uma perspectiva relacional. Dentro das teorias que operam segundo o modelo relacional, há uma enorme variabilidade de concepções acerca do psiquismo humano, mas há uma invariante. A mente desenvolve-se a partir de uma matriz relacional e a psicopatologia advém de alterações nas relações interpessoais. Os autores dividem-se naquilo que se supõe serem as necessidades mais essenciais e fundamentais, considerando uns que a prioridade é o sentido do self, outros que são os vínculos objetais ou outros os padrões de interação. O ponto de vista de Stephen Mitchell, que é o mesmo que o nosso, é que estas 3 dimensões são facetas indispensáveis da investigação analítica, pois os seres humanos regulam simultaneamente o self e o campo relacional. Interessa-nos tanto criar e conservar um sentido de self estável e coerente, e criar e manter contactos seguros com os outros, tanto na realidade como em presença interna.
Voltando à força da sexualidade, em termos gerais, as tentativas de resposta podem dividir-se em dois grupos. Os que se centram na dimensão objetal da matriz relacional e os que se centram no self. Um dos grupos destaca o vínculo com o outro e como se produz e conserva, e o outro grupo destaca a continuidade do self e a conservação da identidade. Falemos então do papel do vínculo com os outros na experiência sexual. É uma ironia que Melanie Klein, apesar de toda a sua fidelidade à teoria pulsional, considera que a sexualidade não é um fenómeno que se desenvolva tardiamente, mas é o principal meio para representar e levar a cabo as fortes lutas entre o ódio e o amor, a destruição e a reparação, lutas que formam o núcleo das primeiras relações objetais. Neste contexto, dar e receber prazer sexual adquire um grande significado. Proporcionar uma experiência sexual satisfatória para si próprio e para alguém mais é o testemunho do triunfo das nossas capacidades de reparação em relação às de destrutividade. É um testemunho da nossa capacidade de manter vivos os objetos internos e externos. Da mesma maneira, receber e experimentar prazer sexual do outro e com o outro adquire um significado relacionado com a identificação com os nossos objetos internos, agora vivos e mais felizes que destruídos e vazios. Mesmo que muitos elementos do panorama de Klein sejam amplamente discutíveis, o feito de que coloca a sexualidade genital no meio dos aspectos que intervêm nas relações objetais e não depois delas, tece um forte impacto em muitos autores que não são kleinianos. Kahn e Kernberg terão sido dois dos mais originais seguidores do caminho aberto por Klein para que compreendamos a natureza e função da sexualidade. Kahn inclui alguns dos conceitos básicos de Klein numa perspectiva winnicottiana, destacando a ideia da experiência de transição, e localiza as perversões sexuais dentro deste terreno de transição. A mãe do futuro perverso alimentou e cuidou fisicamente com generosidade, mas de maneira distante e impessoal. Devido ao fracasso da mãe em relacionar-se de maneira mais pessoal e única, a criança fixa-se às primeiras sensações físicas, tentando reparar o dano e reanimar o seu self infortunado. Desde a perspectiva de Kahn, a outra pessoa nunca é realmente outra pessoa para o perverso, mas um objeto de transição, que ele manipula e acomoda para recriar o vínculo com a mãe e procurar sentir-se completo. A perversão funciona como uma técnica de intimidade de natureza profundamente solitária. E embora duas pessoas participem numa modalidade interativa, em essência, tudo é invenção de uma delas. Não há relação objetal, não há nutrição. Assim, para Klein e Kahn, a sexualidade não desencadeia a ação endogenamente, levando a pessoa a relacionar-se com os outros, mas as características físicas e fisiológicas da sexualidade empregam-se para estabelecer e expressar esquemas e necessidades relacionais prévias. Falando do outro grupo que destaca o self, outra perspectiva, então, para perceber a força da sexualidade sem o conceito de pulsão, centra-se no papel da experiência sexual no modelamento e conservação do sentido de self ou identidade. Na teoria pulsional clássica, as urgências e os desejos psicossexuais são o motor da experiência e do comportamento, e o sentido que cada um tem do seu self deriva-se desses motivos essenciais. Muitos autores de diferentes escolas inverteram esta sequência, afirmando que para o humano o mais importante é manter o sentido de identidade e continuidade e que as experiências sexuais muitas vezes obtêm o seu significado e intensidade ao cumprir esse fim. Lichtenstein, em Identidade e Sexualidade, analisa a sexualidade de maneira em que diz que o homem, diferente dos animais, carece de uma identidade inscrita biologicamente e deve forjá-la a ele mesmo. E é devido à falta desta ordem biológica que a conservação da identidade tem prioridade sobre qualquer outro princípio, não só o princípio da realidade, mas o princípio do prazer. Segundo ele, o núcleo da identidade cria-se nas primeiras interações sexuais entre a mãe e o bebê. Outras colaborações mais recentes que analisam a sexualidade desde o ponto de vista da identidade centram-se na identidade sexual e dizem que o estabelecimento e conservação do sentido de ser homem ou mulher constitui o motivo fundamental de grande parte do comportamento e fantasias sexuais. Estes autores baseiam-se no estudo sociológico de Simon e Gannon, que constitui uma crítica ampla ao conceito de Freud da sexualidade enquanto instinto inato e perigoso. Afirmam que todos os aspectos da excitação provêm de contextos sociais e significados sociais a que dão o nome de guiões.
Em suma, para o teórico relacional, seja numa ótica do self ou do vínculo objetal, o que dá força e significado à sexualidade são os significados que se agregam às sensações fisiológicas num contexto relacional com outra pessoa. A variedade quase infinita das possibilidades sexuais do homem faz com que a sexualidade seja um rico contexto de metáforas para expressar diferentes tipos de relações e diferentes conjuntos de contactos entre o self e os outros. E além desta dimensão que considera a sexualidade como o terreno em que se expressam as configurações relacionais, surge também nestas considerações da psicologia do self a sexualidade enquanto veículo do desenvolvimento e estrutura psíquica, ou seja, a sexualidade é construída pela experiência relacional e também participa na sua construção. Corroborando esta afirmação, Slavin, psicanalista americano que cunhou o termo assassinato da alma para descrever o processo psíquico levado a cabo pelo abusador sexual, diz que a sexualidade é fundamental na criação do nosso sentido de agência, da agentividade. Estas correntes, consideradas em conjunto, demonstram como a inscrição numa matriz interativa relacional pode servir de alternativa para a teoria clássica pulsional na explicação da grande variedade e força da experiência sexual humana. Por que é conflitual a sexualidade? Por que é que se transforma no campo de batalha no qual se travam as lutas relacionais? Para Freud, ainda que a sexualidade se expresse nas experiências com os outros, não é universalmente problemática pelo que fazem ou deixam de fazer os objetos. A sexualidade é universalmente problemática porque é antagónica e agressiva para o outro, porque as necessidades inatas do indivíduo, por força, chocam com a dimensão das relações sociais e culturais. No sistema freudiano, a sexualidade e depois a agressividade, em 1920, é o vínculo fundamental com o nosso passado animal. É difícil integrar a sexualidade com outras dimensões das relações interpessoais, pois esta constitui um vestígio dos órgãos primitivos do homem, dos seus primeiros dias como proto-humano pré-civilizado. Os autores que se afastaram da teoria pulsional geralmente veem a sexualidade como algo que aparece mais tarde e só se torna conflitual quando se relaciona com os problemas das fases anteriores. Desta maneira, Sullivan interpreta a sexualidade ao estilo pré-freudiano e assinala que esta surge durante as fases hormonais da puberdade, minimizando a importância da natureza profundamente sexual da infância. Tanto Fairbairn quanto Kohut localizam a sexualidade na fase edípica, ao mesmo tempo em que consideram que os conflitos edípicos e sexuais derivam-se dos conflitos pré-edípicos anteriores. Para estes teóricos, a experiência da sexualidade somente é conflitual e animal, entre aspas, quando intervêm problemas mais fundamentais. Em circunstâncias normais, a sexualidade integra-se sem dificuldade nos aspectos não sexuais da vida emocional. Ora, não é isto que temos observado na clínica e por isso esta explicação não nos convence. Sem o conceito de pulsão, a sexualidade é a capacidade para o prazer sexual. Volto a fazer a pergunta, então, por que se torna tão conflitual? Os teóricos freudianos do nosso tempo, que descartaram o conceito freudiano de pulsão, respondem a esta questão através da natureza incestuosa dos desejos infantis. Todas as nossas primeiras reações sexuais, que são tão intensas, dirigem-se aos pais. Devido ao tabu do incesto, estes desejos são proibidos e tornam-se conflituais. O choque entre a intensidade da experiência sexual infantil e o seu trágico destino é o que produz os conflitos sexuais, que são a base da psicopatologia. Estas versões contemporâneas da teoria freudiana da sexualidade são distintas das de Freud. O problema da sexualidade não radica na sua natureza a priori, mas no campo interativo das relações, que lhe proporcionam os seus significados. Do ponto de vista relacional, abordaremos 3 fatores que Stefan Mitchell elenca para tentar responder à pergunta que vimos fazendo. Um primeiro fator: como a sexualidade compreende uma interpretação dos corpos e das necessidades, faz com que as suas intermináveis variações sirvam para representar desejos, conflitos e negociações do self com os outros. As dialéticas das intimidades corporais e sexuais colocam-nos em relação com o outro, em cima, em baixo, dentro, fora, controlando, submetendo-se, etc. A fenomenologia da excitação sexual e o sentimento de ser impulsionado proporcionam um vocabulário natural para a expressão dramática que compreende o conflito, o temor, a compulsão, o escape, a paixão e o êxtase. Freud pensou que o ativador da excitação consistia nas pressões fisiológicas e endógenas que exigiam descarga.
Holt, Person e autores freudianos contemporâneos citam consideráveis provas de que a fisiologia sexual nos animais e humanos não produz a sua própria energia. Por exemplo, as hormonas não causam pressão interna, mas sim controle da excitabilidade, das reações no campo das relações. Desta maneira, a biologia da sexualidade é importantíssima desde uma perspectiva interativa, pois proporciona um meio no qual se libertam os conflitos relacionais. Um terceiro fator, a reserva da experiência da sexualidade dos pais, da qual estamos excluídos, faz com que seja muito adequada para adquirir significados a respeito de uma divisão de terrenos interpessoais, o inacessível e o acessível, o visível e o sombrio, a superfície e a profundidade. Então, não precisamos da ideia de pulsão para explicar a universalidade do conflito sexual e a experiência do desejo. E a sexualidade infantil? Os autores que conservam a teoria pulsional, indicando que a dinâmica das relações objetais é anterior, como por exemplo no modelo do desenvolvimento suspenso, afirmam que as relações objetais também são importantes, mas são anteriores ao desenvolvimento da sexualidade. Estas teorias acabam por contribuir para uma visão bifurcada do ciclo vital. Os bebés têm necessidades de relação e as crianças e os adultos enfrentam conflitos entre os impulsos instintivos e as defesas. Pensamos antes que os aspectos ditos edípicos são essenciais para as primeiras relações objetais e que os chamados aspectos pré-edípicos, aspectos das relações objetais, são essenciais durante todo o ciclo vital. A teoria das relações de objeto olha para o desenvolvimento psicossexual como resultado direto da qualidade das relações de objeto. Relações de objeto saudáveis conduzem a relações sexuais saudáveis com um objeto total e separado. Mas uma vez que a teoria das relações de objeto considera que o estilo da relação objetal é constituído na infância e que a vida adulta é uma repetição do que já foi constituído, isto conduz-nos à visão de que o presente é uma espécie de capa debaixo do qual o passado, com muito mais força causal, dirige a vida psíquica. Nestas duas vertentes teóricas, a criança é o pai do homem. Stephen Mitchell vem ampliar esta visão. Talvez as dificuldades posteriores da vida não sejam produtos causais diretos das carências e problemas precoces, mas uma combinação do impacto da experiência precoce e das reações aos conflitos posteriores. Segundo esta perspectiva, o meio interpessoal desempenha um papel constante e essencial na criação da experiência, nomeadamente da experiência sexual. As primeiras experiências não têm significado porque constituem a base estrutural que permanece fixa, mas porque constituem a primeira representação de esquemas de estrutura familiar e de interação, que se repetem uma e outra vez em diferentes formas e momentos. É essencial compreender o passado, não porque o passado está oculto ou debaixo do presente, mas porque, compreendendo-o, obtém-se a chave para decifrar como e porquê o presente se observa e configura de determinada maneira. Assim, pensamos que as necessidades e conflitos relacionais são questões de toda a vida, bem como as necessidades e conflitos sexuais. E o Édipo? Talvez possamos reconfigurar a ideia de Édipo. De uma forma sucinta e apoiando-nos na perspectiva de Jodie Messler Davis, podemos conceber o complexo de Édipo como a expressão de uma tensão significativa entre o romance pais-filhos e o romance entre o casal parental. Na perda desta tensão, que me parece ser uma tensão que se estende por muito, mas muito mais tempo do que aquele concedido ao período edípico, quiçá uma tensão de toda a vida, é necessário, segundo Davis, ter uma experiência preponderante enquanto vencedor do Édipo, a par de uma experiência enquanto perdedor do Édipo. Ou seja, é necessário que a criança tenha momentos em que se sente o centro de uma espécie de atenção erotizada, do romance e de uma agência pessoal sexual, mas também é necessário viver experiências profundamente tristes, dolorosas, quando percebe que há algo mais que acontece entre o casal parental do qual ela é excluída. O estado edípico é, na perspectiva de Christopher Bollas, a descoberta de que o próprio destino se desenvolve no interior de um complexo constituído pela família e por um mundo interno de criação própria. Antonino Ferro diz-nos acerca do conto de Sófocles que precisamos de novos mitos. Precisamos de fazer um esforço para gerar continuamente novos mitos dentro da sala de análise. Mitos privados de cada dupla, mas também novos mitos coletivos, que sirvam de condensados da experiência e que abram novas perspectivas.
Gostaria apenas de referir, para terminar, outras áreas de discussão teórica atual dentro do tema desta conferência, como, por exemplo, a questão da sexualidade no espaço psicoterapêutico. Messler Davis diz-nos que devemos encontrar uma linguagem com a dupla característica de ser clara e não excessiva para falar com os nossos pacientes acerca da sexualidade que emerge na experiência clínica. Uma outra questão, no período pós-Freud e sobretudo nas concepções anglo-saxónicas do desenvolvimento, a mãe passou a surgir muito dessexualizada. A necessidade de compreender a dimensão relacional da vida psíquica e descentralizar o desenvolvimento e organização da atividade psíquica do sexual conduziram-nos para a observação dos bebés, para um foco nas necessidades de desenvolvimento e na adaptação ou desadaptação materna a tais necessidades. As referências ao prazer, ao erotismo produzido na intimidade do par mãe-bebé voltam hoje a ecoar nas discussões psicanalíticas. Outra questão que tem recebido muita atenção dos teóricos é a questão da sexualidade feminina. E é talvez aquela que nunca tenha sofrido uma recessão ao nível da discussão teórico-clínica. A teoria clássica, essencialmente falocêntrica, conduziu todas as análises de mulheres à desvelação da fantasia de castração e da inveja do pénis, o que veio a provocar em um número considerável de psicanalistas, algumas feministas, a necessidade de reconfiguração do conceito de sexualidade feminina. Nesta reconfiguração, refiro o conceito de centralidade de feminilidade primária, criado por Stoller em 76, a partir do qual pôde começar-se a pensar que a menina desenvolve uma identidade feminina precoce, a partir de um conhecimento sinestésico interior genital e a partir da nomeação pela sua mãe dos seus órgãos sexuais. Seria, no entendimento de Lerner, a falha desta nomeação por parte da mãe da menina que conduziria, sim, à fantasia da castração. Espero ter conseguido transmitir que o campo da sexualidade é um espaço potencial de descoberta, criação e mistério, pelo que não há nenhuma razão para que não possamos recuperar a sensação que imagino terem tido os primeiros psicanalistas, de serem aventureiros do espírito e descobridores de novos continentes. Obrigada. Muito obrigada, doutora Paula Campos, pela sua rica comunicação, exaustiva até, que nos levou numa viagem teórica, desde Freud, não é, às escolas psicanalíticas contemporâneas. Apresentou-nos aqui várias teorias, vários autores, várias questões para refletirmos. Eu não me vou debruçar muito mais porque o nosso tempo já está